Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre fisiologia e aspectos anatômicos do sistema respiratório, nós temos os órgãos que fazem parte desse sistema respiratório. Nós falamos do nariz, agora nós vamos falar sobre a faringe. Como podemos observar na imagem, a faringe ela tem alguns aspectos importantes, porque muito dela se liga-se à região nasal e à região da oral. Como nós podemos observar em verde mais claro a nasofaringe, em amarelo a orofaringe e a parte mais azulado a hipofaringe. A faringe ela é uma parede composta de tecido muscular esquelético, serve para a passagem do ar e para o alimento, ajuda como câmara de ressonância para os sons da fala e aloja as tonsilas, que são respostas imunes. Essas tonsilas são basicamente como se fossem glândulas responsáveis por captar micro-organismos, observar corpos estranhos e ter uma resposta imunológica. Logo em seguida da faringe, nós temos a laringe. A laringe, ela geralmente encontra-se as pregas vocais, a epiglote. Como nós podemos observar, existe uma característica de ligação da laringe com o esôfago. E a laringe é um tubo curto de cartilagem, revestido por uma única mucosa. Tem conexão da faringe com a traqueia, como nós podemos observar aqui, faringe. Aqui nós temos a traqueia e aqui nós temos a laringe. Situa-se na linha mediana do pescoço, na altura da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. Como nós podemos observar aqui, nós temos a laringe, tá? Aqui nós temos a traqueia. As cartilagens aritenoides. Fixam-se às pregas vocais e aos músculos da faringe e atuam na produção da voz. E nós temos a cartilagem tiroidea, forma a parede anterior da laringe, que é o pomo de Adão. Cartilagem cricoidea. Anel de cartilagem hialina, fixado ao primeiro anel de cartilagem da traqueia. É o ponto de referência para fazer um conduto de ventilação emergencial, que no caso seria a traqueostomia, quando há necessidade da passagem de ar em emergência. Já que nós estamos falando, de modo geral, da laringe, vamos observar a questão da produção da voz. Nós temos o que nós chamamos de pregas vestibulares, que não produzem som, e nós temos as pregas vocais, que produzem som durante a fala e o canto. Os músculos inseridos na cartilagem, nas pregas vocais, contraem-se e dessa forma move as pregas vocais, fazendo com que elas vibrem e produzem as ondas sonoras. Como nós podemos observar que nós temos as pregas masculinas e as pregas femininas. Observa que as pregas masculinas elas são maiores e mais longas, o que vibra mais lentamente, produzindo um tom mais baixo do que as mulheres. Isso é perceptível na prática, né? Como as mulheres têm um som mais agudo. Logo em seguida da laringe, nós temos a traqueia. Da laringe, nós temos a traqueia, como nós podemos observar. A traqueia, que está aqui, é um órgão tubular condutor de ar somente, localizado anteriormente ao esôfago, e é revestido internamente por túnica, mucosa e sustentada por cartilagem. A traqueia estende-se da laringe, a parte superior da quinta vértebra torácica, onde se divide em brônquios. Histologia da traqueia. A traqueia, de modo geral, é uma túnica mucosa, é composta de epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, como já foi comentado anteriormente para vocês a importância desse tecido ciliado. A camada de cartilagem traqueal consiste em 16 a 20 anéis em formato de C, de cartilagem hialina, empilhado um sobre o outro, como nós podemos observar aqui, ó. E anteriormente já expliquei para vocês a importância dessas cartilagens ser em formato de C, né? Porque por trás tem-se o esôfago e isso facilita a passagem do alimento.
Aqui nós temos a imagem de traqueostomia, né, que é onde você pode introduzir esse tubo de ar para facilitar quando existe alguma obstrução que não tem como ocorrer a passagem do ar. Brônquios e bronquíolos. O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Assim como a traqueia, são formados por anéis incompletos de cartilagem. São revestidos por epitélio pseudoestratificado colunar também ciliado. Os vasos sanguíneos, nervos e vaso linfático entram e saem dos pulmões com os brônquios, o que é muito importante para a defesa, irrigação. Ao penetrar nos pulmões, os brônquios principais dividem-se, olha só, ao entrar em contato com o pulmão, né, ao penetrar o pulmão. Os brônquios eles são divididos em brônquios lombares, brônquios segmentares, bronquíolos respiratórios e bronquíolos terminais. Então nós temos aqui a traqueia, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Nós temos aqui os brônquios superior, médio e inferior, tem a ver também com a divisão do pulmão. E aqui o esquerdo nós temos superior e inferior. E logo em seguida tem os bronquíolos, né, lombar direito e os bronquíolos lombar esquerdo. Aqui nós temos a árvore bronquial, com todos os brônquios, né, apical, posterior, anterior, eparterial, lateral. Esses daqui são importantíssimos para ocorrer a produção dos sáculos alveolares, que é o que nós vamos observar agora. Quando nós falamos em sáculos ou sáculos alveolares, nós podemos observar que são essa região aqui, ó, que vai estar inserida esses bronquíolos para que ocorra a troca gasosa. E observa que os alvéolos, os sáculos alveolares são ricos em vasos sanguíneos que vão levar aí basicamente o oxigênio, como também vai levar o sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono para que ocorra as trocas gasosas. Na asma, o que é que acontece? O músculo liso bronquiolar entra em espasmo, podendo fechar as vias respiratórias, né, aérea, como vocês podem observar aqui, ó, o brônquio, no caso no indivíduo que é asmático, tem um processo inflamatório, um excesso na produção de muco e tem dificuldade na passagem do ar. Essa outra imagem mostra muito bem o que acontece também em indivíduos que têm asma ou bronquite, né? Na bronquite, a liberação de mediadores da inflamação, o que causa broncoconstrição, que seria o fechamento desses bronquíolos devido à contração do músculo liso bronquiolar, além da produção de muco e dificuldade na passagem respiratória. Finalizando a parte do sistema respiratório, nós temos os pulmões, né? Os pulmões são dois órgãos esponjosos situados na cavidade torácica, separados pelo coração e outras estruturas do mediastino. Nós temos aqui o mediastino, que é essa região do meio, aqui nós temos a incisura cardíaca e nós temos aqui os pulmões, né, o direito e o esquerdo. Sendo que, geralmente, o direito ele é dividido em 3 lobos, enquanto o esquerdo em 2 lóbulos. Pleura. Os pulmões são revestidos por uma túnica serosa denominada pleura, que seria uma camada. Entre a pleura parental e a pleura visceral existe uma cavidade denominada de cavidade pleural, que é preenchida pelo líquido pleural. Geralmente, quando você tem um derrame pleural, o que é que acontece? Ocorre o aumento de líquido nessa região aqui da pleura, nessa região desse espaço pleural. E esse acúmulo de líquido, que pode ser em pneumonia, pode ser em outros processos, pode levar a uma compressão sobre o pulmão. Os pulmões estendem-se do diafragma até pouco acima das clavículas e estão justapostos às costelas, como nós podemos observar aqui. Tá? Diafragma, e nós temos aqui os pulmões. E o diafragma leva a sustentação, tá? E as costelas levam a sustentação também desse pulmão. Os pulmões são divididos em lóbulos. Nós temos o lobo direito, que é dividido em superior, médio e inferior. E o lobo esquerdo, que é dividido em superior e inferior. Outra imagem, só para vocês compreenderem. Por isso que é dividido em brônquio direito e brônquio esquerdo. O
Os segmentos broncopulmonares. Cada lóbulo dos pulmões é dividido em segmentos menores. O que seria isso? Segmento broncopulmonares, como nós podemos observar. Tá? Então, nós temos aqui cada lóbulo do pulmão, como nós podemos observar aqui, e eles são divididos em segmentos broncopulmonares menores, como nós podemos observar aqui. Ó. O que seriam esses segmentos broncopulmonares? São supridos pelos brônquios segmentares e divide-se em porções ainda menores, denominadas de lóbulos. Os bronquíolos terminais, que são geralmente essas regiões perto dos sacos alveolares. Cada lóbulo contém um vaso linfático, uma arteríola, uma vênula de um ramo dos bronquíolos terminal envolvendo em um tecido conjuntivo elástico, que é para ocorrer a distensão desse saco alveolar. Os brônquios respiratórios são os ramos microscópicos dos brônquios, revestido por epitélio simples cúbico não ciliado e subdivide-se nos ductos alveolares. Os sacos alveolares são dois ou mais alvéolos que compartilham uma abertura comum para o ducto alveolar, como nós podemos observar aqui. Os alvéolos pulmonares. Em torno dos alvéolos pulmonares, a arteríola e a vênula pulmonar formam uma rede exuberante de vasos capilares que serve para a troca gasosa. Olha só, o sangue arterial com menos oxigenação e o sangue venoso com mais oxigenação. Os alvéolos pulmonares. Os pulmões contêm em torno de 300 milhões de alvéolos que fornecem uma superfície imensa para a troca de dióxido de carbono e oxigênio, que é chamada de hematose. Geralmente, quando o indivíduo ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, ele tem uma destruição desses alvéolos por efizema, dificuldade nas trocas gasosas, e isso leva a uma dificuldade na oxigenação tecidual. Ventilação. O fluxo de ar entre a atmosfera e o pulmão, chamado de ventilação, ocorre devido às diferenças na pressão do ar, ocasionada pela contração e relaxamento do músculo. Então, nós temos o ar inalado, inspiração, e o ar exalado, que seria a expiração. Também pode ser chamado de inalação ou pode ser chamado de exalação. Geralmente, no processo de inalação, o diafragma contrai e move-se para baixo, e geralmente na exalação o diafragma relaxa, move-se para cima. Alterações de pressão durante a ventilação. Em repouso, a pressão do ar no interior dos pulmões é cerca de 760 milímetros de mercúrio. Já na contração do diafragma, a pressão aumenta para 750 milímetros de mercúrio, e no relaxamento a pressão alveolar aumenta para 762 milímetros de mercúrio. E é muito importante essas diferenças de pressão para a entrada e saída do ar. Capacidade pulmonar. Um adulto saudável respira cerca de 12 vezes por minuto. Cada inspiração e expiração movimenta cerca de 500 ml de ar. O volume de uma respiração é denominado volume de ar corrente. O volume de ar corrente varia consideravelmente de uma pessoa para outra e na mesma pessoa em diferentes condições. Somente cerca de 70% do volume de ar corrente, que um total de 350 ml, chega aos sacos alveolares. Por isso, a necessidade de estar todo o tempo inspirando. Os outros 30 não participam das trocas gasosas, fica retido na porção condutora, que é o que nós chamamos de espaço morto anatômico. Tem um aparelho para verificar essa característica, que é o espirômetro. E movimentos respiratórios que levam à modificação. É a tosse, o espirro, o suspiro, o bocejo, soluço, choro, riso. Por isso que em alguma dessas condições a gente acaba tendo dificuldade na respiração. O que seria trocas gasosas? O ar é uma mistura de gases de nitrogênio, oxigênio, vapor de água, dióxido de carbono e outros. Então, toda vez que nós temos a troca gasosa, literalmente é para a entrada principalmente de oxigênio e retirada de dióxido de carbono do sangue. Respiração externa. É a difusão de dióxido de carbono, difusão do oxigênio do ar nos alvéolos dos pulmões para o sangue, nos capilares pulmonares, e a difusão de dióxido de carbono na direção oposta. Converte o sangue venoso em arterial.
Respiração interna, já é a troca do carbono e dióxido de carbono entre os vasos capilares sistêmicos e as células teciduais. As células precisam de oxigênio para produzir adenosina trifosfato cíclico, que seria o ATP, a energia. Respiração celular. De modo geral, a equação geral da respiração celular nós temos aqui basicamente glicose, né, o açúcar, nós temos aqui oxigênio, e isso aí vai ocorrer a troca, a liberação de dióxido de carbono, água e 30 ATP. Transporte de oxigênio. O oxigênio não se dissolve facilmente na água, portanto, somente cerca de 1,5% do oxigênio transportado pelo sangue encontra-se dissolvido no plasma, e cerca de 98,5% do oxigênio sanguíneo estão ligados à hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, o que é muito importante, a necessidade da formação de célula sanguínea e hemoglobina. Transporte de dióxido de carbono. Transportado no sangue de três formas: dissolvido no plasma, cerca de 9%, ligado a aminoácidos, cerca de 3%, e os ligados aí ao bicarbonato, cerca de 78% do dióxido de carbono é transformado no sangue como íons bicarbonato, como podemos observar na fórmula. Aqui nós temos uma imagem só para vocês observarem a importância, né? Quando se tem aí, por exemplo, a troca gasosa, de modo geral, um excesso de dióxido de carbono leva à formação de ácido carbônico, e isso pode deixar o sangue muito ácido, contudo sofre dissociação, liberando o próton e bicarbonato. E esse bicarbonato ele é reservado principalmente nos rins, e consequentemente isso leva a um equilíbrio ácido-base, que já foi explicado anteriormente, que é uma das importâncias do sistema respiratório. Assim, nós finalizamos nosso sistema respiratório rapidamente, e na próxima aula começaremos o processo de fisiopatologia. Até mais.